Alguma vez você já teve a sensação de que não importa o quanto você se esforça, isso nunca é o bastante? Você sempre poderia ter desempenhado mais, ter performado melhor, ter tido melhores resultados do que aqueles que você efetivamente obteve? Esse é um dos mais notórios sentimentos de indivíduos que somos dentro de uma sociedade do cansaço, tal qual descrito pelo filósofo Byung-Chul Han em seu livro de mesmo título, Sociedade do Cansaço. E muitos desses sentimentos estranhos e controversos que nós carregamos nos dias de hoje refletem justamente as incongruências e as problemáticas dentro desse tipo de sociedade, sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, que é uma sociedade basicamente que nos diz o tempo todo o quanto tudo é possível, o quanto tudo é positivo, a quantidade imensa de caminhos a serem seguidos, a quantidade imensa de possibilidades que vão nos levar a uma vida boa, a uma vida satisfatória, uma vida feliz, mas que é também ao mesmo tempo uma sociedade que está jogando integralmente a responsabilidade de ser feliz, de ser produtivo, de ter um bom desempenho, jogando essa responsabilidade integralmente em cima de nós mesmos. Ou seja, se nós queremos aproveitar bem a vida, queremos ter sucesso, queremos ser feliz, queremos ter uma vida tranquila, boa, de qualidade, confortável, depende só do nosso esforço, depende apenas da nossa competência. E se não estamos conseguindo viver satisfatoriamente, a culpa é nossa. A pegadinha, dentro dessa lógica da sociedade do cansaço, está no seguinte ponto. Não importa o quanto você se esforçar, não importa o quanto você se desempenhar, porque sempre vão ter caminhos inexplorados, sempre vai ter a possibilidade de melhorar um pouquinho mais, um desempenho um pouquinho maior, uma produtividade um pouquinho maior. E frente a essas questões, a sociedade do cansaço está ali repetidamente falando: olha só, você não conseguiu explorar todas essas possibilidades que eu estou dando aqui para você, essa oportunidade. Se você não conseguiu, a culpa é sua. E é a partir dessa lógica de estamos sempre sendo culpados por não conseguir fazer tudo na vida, é justamente essa lógica que gera esse cansaço, que gera esse desgaste. Nós nunca somos suficientes, nós nunca somos o bastante. E tendo esse sentimento de insuficiência, de incompetência dentro de nós, como que nós geralmente respondemos a ele? Preciso saber como desempenhar mais, como ser mais produtivo, como ser mais eficiente, como ser mais apto, como ser mais tudo isso que é possível. Eu preciso descobrir por que eu estou errando tanto e como que eu faço para começar a acertar. E é a partir daqui que a gente entra nessa lógica de autoexploração, de auto-opressão. Porque o indivíduo, ele passa a estar sempre exigindo mais e mais e mais de si próprio. Não existe mais um filtro, não existe mais um ponto de parada, uma linha de chegada. A exploração vai ser constante. E esse tipo de exploração, de autoexploração, de auto-opressão, se alimenta desses sentimentos de sou incompetente, sou insuficiente, sou improdutivo, não sou o bastante. Se alimenta desses sentimentos ao mesmo passo que alimenta a esses sentimentos. Faz com que eles se vejam aqui numa bola de neve crescendo cada vez mais dentro do nosso interior. Então vemos aqui que existe esta opressão, esta violência sistêmica dos indivíduos contra si mesmos. E podemos muito bem nos perguntar, por quê? O que está fazendo que essa violência sistêmica exista? Por que nós estamos violentando a nós mesmos? Por que estamos nessa lógica de opressão conosco mesmo? Seria esse tipo de violência sistêmica algo natural? Algo que faz parte da natureza humana? Algo que é imanente? Que a gente já nasce condenado a essa tortura sistêmica, torturar a si mesmo? Bom, eu desconfio muito dessa tese. Eu desconfio muito se você me falar que a gente nasceu para explorar a si mesmo, a gente nasceu para violentar a si mesmo. Não me parece ser da vocação humana, da natureza humana, violentar a si mesmo. Isso parece ser mais um sintoma de alguma coisa externa que está levando esses indivíduos da sociedade do desempenho a causarem essa violência, essa autoviolência. Então nos vemos nessa posição de tentar explicar o que
gera a sociedade do cansaço? O que gera a sociedade do desempenho e todo esse cansaço atrelado a ela e todo esse sentimento de insuficiência, de incapacidade que gera e é retroalimentado por essa opressão do indivíduo contra si mesmo? Bom, quando nós pensamos em opressão, principalmente no âmbito mais social, nós encontramos essa relação que sempre se repete na história da humanidade, nas várias formas de sociedade que nós já vimos, sempre se repete essa mesma história. A sociedade é dividida em grupos, em classes sociais que têm interesses distintos. E muitas vezes esses interesses entram em conflito. O conflito dessas classes vai então gerar esse ambiente no qual surge a opressão de uma classe sobre a outra, geralmente da classe que tem mais poder sobre a classe que tem menos poder. E uma vai oprimir a outra na medida em que estiver explorando essa outra classe social. Isso é uma coisa muito genérica, uma coisa muito geral, que a gente vê se repetindo na história da humanidade. Sempre que vemos ali uma sociedade que está dividida em classes sociais com interesses distintos, nós conseguimos entender ali que, opa, existe alguma lógica de opressão. Essa classe está oprimindo a outra classe, porque tem interesses distintos e essa classe, o interesse dela é justamente explorar a outra classe. E é daqui que nasce essa opressão. A nossa sociedade hoje não é diferente. Ela é dividida em classes. Caso você não sabia disso, bem-vindo ao mundo real. Nossa sociedade ela é dividida em classes, classes que têm interesses distintos e que estão em posições distintas aqui, que existe uma classe que domina e uma classe que é dominada e, portanto, uma classe que é uma classe opressora e uma classe oprimida. E essa forma de opressão a gente consegue entender muito bem, porque é uma opressão de um indivíduo opressor para um indivíduo oprimido, de uma classe opressora para uma classe oprimida. São sujeitos distintos, em posições distintas. Estes têm os seus interesses, estes são o alvo desse interesse. Então, esse contexto social nos dá aqui ferramentas para entender por que essa opressão está existindo. Mas se voltamos aqui a discutir o sujeito dentro da sociedade do desempenho, estamos falando de um indivíduo contra si mesmo. Por que existe essa opressão? Num âmbito social faz sentido. Posições diferentes, interesses diferentes, conflito de interesse e opressão acontecendo. No âmbito individual, o indivíduo violentando a si mesmo não faz tanto sentido nesse primeiro momento, mas apenas no primeiro momento. Em sua obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire dedica o primeiro capítulo a discutir a nossa sociedade contemporânea, a discutir as relações entre opressores e oprimidos e as suas várias particularidades e pontos de incongruência. E uma coisa que Paulo Freire pontua é o seguinte: tanto o opressor quanto o oprimido, enquanto indivíduos imersos nessa sociedade onde existe essa lógica de opressão, eles só conhecem uma forma de ser humano. No sentido de que eles só conhecem uma forma ideal de o que é ser uma pessoa, o que é ser humano. E essa forma ideal, geralmente, é associada aqui à forma de ser do opressor. Por isso que é daqui que vem aquela frase famosa que todo mundo fala do Paulo Freire, que o sonho do oprimido, na verdade, é se tornar o opressor. O sonho do oprimido só é se tornar o opressor porque o opressor, o ideal de opressor, é o único ideal de ser humano que o oprimido conhece. Portanto, se ele sonha em estar em uma condição melhor do que essa na qual ele está agora enquanto oprimido, ele vai sonhar justamente com a posição do opressor, porque é o que ele conhece, é a referência que ele tem. Ele não tem uma referência de que é ser um ser humano em liberdade, um ser humano livre dessa opressão. A partir disso, Paulo Freire ele destaca que como o oprimido ele tem certa aderência ao opressor e ele carrega parte do opressor também dentro de si próprio. No sentido de que, quando ele tiver a oportunidade, ele muito provavelmente vai se colocar na posição do opressor, porque é o testemunho de ser humano que ele conhece. É o ideal que ele conhece, é o ideal que ele tem, é o sonho que ele tem. E quando pensamos nisso, atrelado aqui à lógica que vemos dentro da sociedade do desempenho, da sociedade do cansaço, começamos a entender por que existe tanto essa violência sistêmica do indivíduo contra ele mesmo. Porque justamente pode estar acontecendo aqui uma aderência ao ideal do opressor. O oprimido tem dentro de si parte do opressor na medida em que ele tem o seu ideal, ele tem na sua visão de o que é a vida boa, o que é a vida satisfatória, o que é a vida feliz, ele tem nessa visão de ideal de ser humano a posição do opressor.
E olha que conveniente, a cultura da classe dominante vai justamente fomentar essa percepção, vai justamente fomentar a ideia de que, sim, se você se esforçar, você pode chegar lá. Meritocracia só depende de você. É justamente isso. A sociedade do desempenho já está justamente nos falando isso. Depende de você, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. Se você ainda não conseguiu, é porque você precisa desempenhar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, dar um pouco mais de si. Então, a partir dessa cultura da classe dominante, a gente percebe que existe aqui a alimentação do opressor dentro do oprimido, no sentido de quanto mais você acreditar que, de fato, depende do seu empenho, depende do seu esforço, depende do seu trabalho, da sua dedicação, mais você vai estar correndo aqui na roda do hamster, mais você vai estar agindo conforme a cultura dominante quer que você haja. Portanto, se existe essa opressão do indivíduo contra si mesmo, ela parece ser muito mais um reflexo dessa dicotomia que existe aqui entre opressor e oprimido, dominante e dominado, o reflexo dessa lógica dentro do indivíduo, dentro aqui do oprimido, que tem parte do opressor dentro de si próprio, tem o ideal do opressor dentro de si próprio. E a partir dessa aderência ao opressor, ele vai, então, entrar nessa lógica de que, depende de mim. Se o meu sonho é ocupar o papel, ocupar a posição desses poderosos, então eu tenho que trabalhar duro, então eu tenho que ser produtivo, então eu tenho que ser eficiente, então eu tenho que dar o máximo de mim. Eu não consegui ainda porque agi de forma muito incompetente, de forma muito ineficiente, eu preciso melhorar mais e mais e mais e mais e mais, e nunca chega. Nunca chega, sempre dá para desenvolver um pouco mais. Então, essa violência sistêmica parece para mim, na verdade, um reflexo da violência que a gente percebe dentro da lógica de opressão da nossa sociedade, que é uma sociedade dividida em classes sociais, que tem aqui disputa de interesse e tem uma classe que está dominando, está explorando a outra classe. Essa exploração vai, então, infiltrar-se no indivíduo dessa maneira muito sutil. E é a partir daqui que a gente começa a enxergar o nascimento de todo esse cansaço, o nascimento de todo o cansaço do indivíduo dentro da sociedade do desempenho. Então a gente vê que se estivermos nos perguntando por que nós, indivíduos da sociedade do desempenho, estamos sendo tão violentos com nós mesmos, por que estamos exigindo tanto, por que nunca é o bastante, por que sempre esse sentimento de incompetência, de fracasso, de insuficiência, ou o sentimento de que poderia ser mais, eu poderia ter feito melhor, poderia isso, poderia aquilo. Essa violência sistêmica não se dá à toa, não se dá de forma natural, de forma espontânea, porque a gente nasceu para violentar a si mesmo. Não. Ela está muito bem atendendo os interesses de uma classe dominante, de uma classe opressora dentro da nossa sociedade. Então não é por acaso, não é por acaso. Se você sente sempre essa necessidade de ser mais produtivo, de ser mais eficiente, de trabalhar enquanto eles dormem, de fazer mais, de ser mais proativo, de vestir a camisa da empresa, de pensar como se você fosse o chefe da empresa, o CEO da empresa, todo esse pensamento, toda essa crença, nada mais é do que o reflexo de um opressor que está ali, morando dentro de você, infiltrado de você. A cultura da classe dominante está infiltrada dentro de você. É simples assim. Toda essa autoviolência, na verdade, ela está sendo causada por uma cultura opressora, por uma cultura de uma classe dominante que quer permanecer assim. E quanto mais sutil for a lógica de opressão, quanto mais você acreditar que é mesmo isso, você precisa trabalhar, você precisa dar duro, você precisa dar o sangue para a empresa que você trabalha, quanto mais você acreditar nisso, menos você vai questionar quem está lá em cima, quem está no poder, quem está dominando, quem está explorando a sua força de trabalho, menos você vai questionar e mais você vai ser produtivo. Se isso vai te levar a algum lugar além de onde você está, não sei. Mas com certeza vai encher mais o bolso de quem está explorando você dessa forma tão sutil. Então lembre-se, da próxima vez que você se sentir insuficiente, incapaz, não desempenhando bastante, lembre-se que talvez esse sentimento não seja assim natural. Não seja natural, imanente aqui do seu ser. Talvez ele esteja apenas implantado aí porque existe uma aderência sua ao opressor e talvez seja a hora de a gente começar a enxergar mais, olhar mais para essa direção, olhar mais para o que está nos fazendo ser tão violentos com nós mesmos,
para quem sabe, a partir do momento que conseguimos entender melhor essa lógica doentia, na qual estamos inseridos e nem sequer estamos nos dando conta dela, uma vez que conseguimos olhar mais para ela, entender melhor esses mecanismos, possamos parar de ser tão violentos com nós mesmos. Isso num primeiro momento, e num segundo momento, quem sabe começar a questionar e começar a pensar, dá para superar essa lógica de opressão? E aí? O que a gente pode fazer a respeito disso tudo? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco mais, discuto um pouco mais sobre a sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço. Acho que é um vídeo que complementa bem o assunto de hoje. Caso você não tenha assistido, então vou deixar aqui a recomendação para você. No mais, vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.